Shalom Adonai, paz e prosperidade para todos. Hoje vamos falar da carta de Paulo aos Efésios. Quem nos fala, pastor Natanael da Souza. Deus abençoe a todos. Carta de Paulo aos Efésios. Efésios é uma das cidades mais importantes da Escritura Sagrada. Essa cidade foi Paulo fundou esta igreja e depois de muitos anos ele esteve agora preso em Roma e dali ele escreveu essa carta para os irmãos em Efésios, né? Então Efésios é um palco do cristianismo de uma forma sobrenatural. O apóstolo João também, depois que escreveu o Apocalipse, ele foi pastor também aqui nessa cidade de Efésios até o final da sua vida. E aqui, dali, ele mandou as 7 cartas para as igrejas da Ásia, né? Então Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, como prisioneiro do Senhor, rogo-lhe que vivam de maneira digna da vocação que recebesse. Sejam completamente humildes, dóceis e seja paciente, suportando uns aos outros no amor. Então esse é o conselho de Paulo à igreja de Efésios, suportando uns aos outros em amor. Ele escreveu estando aprisionado ali na prisão em Roma, nos anos 60 depois de Cristo, e sendo o portador dessa carta, o pastor Tíquico, que levou essa carta aos irmãos de Efésios, né? Então Paulo esteve preso ali em Roma por ser um pregador da palavra de Deus, né? E a prisão não era forma de punição para os romanos, simplesmente mantinha os piores criminosos sob custódia, aguardando o julgamento. Então Paulo estava sob custódia, aguardando o julgamento, e ali ele escreveu a carta de Efésios e outras cartas também, ali da prisão, mandando através do pastor Tíquico para Éfeso. O panorama da cidade de Éfeso, o nome de Éfeso significa desejado. A cidade estava localizada num pequeno continente da Ásia Menor, um local privilegiado. Efésios distava de Jerusalém cerca de 1.800 quilômetros, né? Então, Efésios foi uma cidade muito privilegiada, que o apóstolo Paulo fundou ela, ele que levantou essa igreja, depois escreveu carta, e Jesus também mandou nas 7 cartas de Apocalipse, foi também a primeira carta escrita para os irmãos de Efésios. E o apóstolo João esteve nessa cidade, concluiu aí os seus últimos dias de vida pregando em Efésios. E agora que a glória seja dada ao Deus qual, por meio do seu poder, que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Efésios 3:20. Então, apóstolo Paulo aconselha os irmãos, ali de Efésios, que Deus faz muito mais do que pedimos e pensamos também. A mensagem de Paulo: somos filhos de Deus por adoção. Então agora Paulo traz uma mensagem aos irmãos de Efésios que somos filho adotivo por Deus. Em amor de nós predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então foi do agrado do Pai nos fazer filhos de Deus. Todos que creram no nome do Senhor Jesus, então foram feitos filhos de Deus, e clamamos Abba, Pai. A carta de Efésios é uma mensagem poderosa que mudará a sua vida se você permitir. Nela encontramos que todas as coisas nos céus e na terra têm sido unificadas em Jesus, o Messias. Então tudo que há no céu e na terra, nós vemos que Paulo, escrevendo aos Efésios, foi unificada em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestial ou terrena, na dispensação e na plenitude dos tempos. Então, vai chegar um tempo que o terra e céu será a mesma coisa. Deus fará novo céu e nova terra,
e Cristo dominará tanto no céu como na terra. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Fomos selados pelo Espírito Santo. Ele é referido como penhor, selo, garantia no coração do cristão. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Então, no dia que nós aceitamos a fé, recebemos selo do Espírito Santo, a garantia da nossa salvação, né? Que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então, o Espírito Santo está dentro de nós e Deus faz morada dentro de nós através do Espírito Santo. E o Espírito Santo estando dentro de nós é o selo, é a garantia da nossa eterna salvação. No dia do arrebatamento, é o Espírito Santo que vai fazer a transformação do nosso corpo abatido para receber um corpo glorioso e entrar nas mansões celestiais. Epístola de Paulo aos Efésios, a carta que define a regeneração. O homem estava morto em seus delitos e pecados, sendo ressuscitado para uma nova vida em Cristo Jesus. Passou da morte para a vida. Então, o homem estava morto no seu delito e pecado, mas quando ele aceita Jesus, ele ressuscita com Cristo para uma nova vida. Por estamos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Então, Deus traz o céu na terra através da igreja. A Epístola de Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da sua graça. Efésios 1 e 7. Então, o perdão dos nossos pecados veio pelo sangue de Jesus. O sangue que Jesus derramou na cruz. Então, ele resgatou as nossas vidas, fazendo de nós uma nova criatura. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é um presente de Deus dado para vocês. A salvação não é resultado do esforço de vocês. Portanto, ninguém pode orgulhar de tê-lo recebido. Então, Efésios 2, 8 e 9. Então, a salvação, ela vem de Deus, é um presente de Deus, e nós não devemos se orgulhar, se exaltar por ter recebido, porque ela vem de Deus, é um presente pela fé no Senhor Jesus Cristo. A epístola aos Efésios informa de um homem, um novo homem em um corpo. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos por meio da cruz e os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Efésios 2 e 18. Então, tanto judeus como gentil, Deus uniu em um só povo a igreja. A igreja passa a ser uma só, que vai ser arrebatada e vai estar com o Senhor para sempre. A Epístola de Efésios fala do Espírito Santo, a unidade em um só Espírito. E por meio de Cristo que todos nós, judeus e não judeus, podemos ir pelo poder de Deus em um só Espírito, até a presença do Pai. Efésios 2, 18. Então, essa morte de Jesus no Calvário, ele uniu judeu e gentil para um povo só. Hoje nós somos igreja de Deus. A igreja do Senhor é a noiva do Cordeiro. É um povo só que será arrebatado, e o contato com Deus pelo mesmo Espírito, é o mesmo Espírito Santo que opera, operou no passado, opera no presente e até o arrebatamento da igreja. A carta lista alguns principais cargos da igreja de todos os tempos. Ele destinou alguns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Efésios 4 e 11. Desse modo, todos chegamos a ser na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a maturidade espiritual de Cristo. Então, até que todos chegamos à maturidade de varão perfeito. Então Deus colocou na igreja
esses 5 homens ministério que iniciou a igreja e até hoje são os homens usados por Deus para que a igreja caminhe na presença do Senhor. Ela é edificada, ela cresce através dos dons do ministério de Deus. A Epístola de Efésios fala da eterna herança como uma unidade, uma só esperança. Há um só corpo, um só espírito, uma só esperança pela qual Deus nos chamou a todos vocês. Efésios 4:4. Então, somente há uma esperança, é Cristo. Não se pode perder essa esperança. A nossa esperança é Jesus. E essa esperança é a única e é a verdadeira, aonde nós podemos confiar, e através dessa esperança nós vamos morar na glória eterna com o Pai Celestial. A Epístola aos Efésios traz a coluna da unidade de Deus. Alguns destacam da unidade. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Então, há um só Deus. Deus se reparte em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Mas há um só Deus e um só Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador. Então Deus age depois que nós aceitamos a fé. Então o mesmo Deus age em meio de todos nós, através do Espírito Santo de Deus. A Epístola de Efésios traz a igreja como um corpo de Cristo, o corpo como símbolo da igreja de Cristo, Efésios 1:22 e 23. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Então, assim como um casal, assim como um homem sozinho, ele precisa do casamento. Quando ele casa, a mulher completa o homem. Assim também é a igreja. A igreja é um corpo que completa a Cristo. Ela é a noiva de Cristo que vai ser arrebatada e completa Cristo, estará junto com ele na eterna mansão para sempre. A Epístola de Efésios traz o templo do nosso corpo, morada de Deus. O templo como símbolo da igreja de Cristo. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos juntos como os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Efésios 2:22. Então, Deus está dentro de nós. Nosso corpo é morada de Deus, chama templo do Espírito Santo. Então devemos conservar o nosso corpo, porque ele vai ser transformado em um corpo glorioso através do Espírito Santo. E hoje, já ainda nessa vida, o Espírito Santo estando fazendo morada dentro de nós, então somos morada de Deus em Espírito. A Epístola de Efésios traz a família como trabalhadores da igreja. A família no centro, o trabalho da igreja. Efésios 5:22. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Efésios 5:3. Então, Cristo é o Salvador da noiva. Ele vai fazer o arrebatamento da igreja e levá-lo para cuidar dela toda a eternidade. Então, a igreja é uma família. Nós seremos uma família, que a igreja é uma família, e no céu também seremos uma família chamada família de Deus. A Epístola de Efésios apresenta o crente como sim soldado de Cristo. Soldado como símbolo da igreja de Cristo. Vista-se de toda a armadura de Deus, Efésios 6:13. Este é o recurso espiritual que dispomos de tudo. Por isso, peguem agora as armaduras de Deus que lhe dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, você poderá resistir os ataques do inimigo e depois de lutar até o fim, vocês continuam firmes sem recuar. Então, nós devemos todos revestir da armadura de Deus e lutar sem recuar, lutar contra o pecado,
contra as fraquezas da carne, manter firme na presença do Senhor, lutar sem recuar, manter firme até o dia da volta de Jesus. Nós temos que lutar contra o pecado, contra o mundo e contra nós mesmos, as fraquezas da carne. Nós devemos combater com as armas do Espírito. Na conclusão, saudação final de Paulo. E que a graça de Deus esteja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, com um amor que não tem fim. Então esta é a conclusão, o amor que não tem fim. Está aí a conclusão da carta de Paulo aos Efésios. Efésios, uma cidade privilegiada. Paulo levantou aquela igreja. Paulo mandou a carta para a igreja. Jesus mandou a carta para a igreja. E aquela cidade de Efésios teve o privilégio de ter ali um dos maiores pastores que já teve nessa terra, apóstolo João, que esteve junto com Jesus, escreveu o Apocalipse e concluiu ali em Efésios esse livro que hoje é a maior revelação de toda a Escritura. Amém? Shalom e a paz do Senhor.